nunca teve problema nenhum. Então o tumor já estava no estágio 4, tamanho de uma laranja. E cada experimento que fazia, gente, diminuía um tanto do tumor. Então, assim, um menino muito jovem, mas que deixou um legado muito bonito, graças a Deus. Oi, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou a Elsie, gente, da Home Bakery. Olha, passando aqui para falar um pouquinho com vocês, né? Porque hoje, gente, comemora-se aqui, hoje é 27 de novembro, né, de 2025. Aproveitar que eu tô aqui lavando as minhas forminhas e tomando um cafezinho, falando com vocês. Então, assim, porque eu contei um pouco da história do meu filho e não terminei, né? Nós temos muita coisa, sabe? E aí, hoje eu acordei mais tarde, porque hoje é Thanksgiving, mas eu vou trabalhar em uma casa em Boston, que eu vou ajudar a mulher a fazer o jantar lá. Todo ano eu faço isso, tem 25 anos, todo ano eu faço. Aí tá difícil achar pessoas para trabalhar com a gente, sabe? Porque agora essa coisa de, né, muita gente indo embora. Mas aí eu encontrei uma pessoa para trabalhar comigo hoje. Aí eu saio daqui de casa hoje 3 horas, tem que estar lá 4 horas da tarde. Já coloquei uma lasanha ali para assar, para mim mais meu esposo. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês... Bom, vou começar, né? Nós, em 2007, o Luiz César saiu da high school, né? Que ele fez um curso técnico na Kiptec. Ele estava com 18 anos. E aí ele foi, como ele teve uma decepção com a namoradinha, a primeira namoradinha dele, aí ele resolveu ir para Ohio, que lá tinha minha sobrinha, né? Minha sobrinha morava lá, loja brasileira e tal. E eu fui trabalhar com eles lá, para fazer novas amizades também, né? E aí, a minha filha, a gente ia visitar ele, né? E aí a minha filha foi lá e viu que ele, né, tava sentindo dor, mas, né, fazendo academia e tudo, e não foi no médico. E aí, gente, lembrando que meu filho nunca teve problema nenhum, ele nasceu com 4,8 quilos no hospital Ebenezer de Goiânia, né? Meus filhos nasceram em Goiânia. A Mônica nasceu em São Salvador, lá da Avenida Anhanguera, em 84, e o Luiz César nasceu em 86. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês aí a Mônica foi lá e viu ele assim, né? E aí ela falou, mãe, então, tá uma coisa grande, você põe a mão quente, fica quente. E lembrando que o sarcoma é assim, ele tinha dado febre, mas, né, não pensava, jovem não pensa nisso. Aí ele ligava pra mim, mãe, sabe quando você põe a mão assim e dói, mas aí meu coração doía quando ele falava assim, eu falei, sei, filho, vai no médico. Aí demorou aí porque ele foi no médico, aplicava cortisona, aí falava que, né, ele é tão jovem, não poderia ser outra coisa, aplicava cortisona. Até que ele encontrou um médico de família, que aqui a gente fala médico de família, e o médico falou, como assim? O médico não viu isso, né? Você é um rapaz tão jovem, com essa dor persistindo, e ele não viu. Então o tumor já estava no estágio 4, tamanho de uma laranja. E aí, o que eles fizeram? Lá em Ohio, eles aplicaram a quimo, né? Para poder diminuir o sarcoma. E aí, eu e minha filha, ia para lá de 15 em 15 dias, porque ele não queria vir para cá, que lá ele morava no apartamento dele, né? Sozinho. Estava no auge, né? E aí, eu limpava a casa, até hoje eu limpo casa, gente. Aí duas clientes minhas pagavam a nossa passagem para a gente ir e voltar de Ohio. Então a gente ia de 15 em 15 dias. Até foi durante 6 meses esse processo deles fazerem a quimioterapia para poder diminuir o tumor. Aí diminuíram, mas, né, ficou... o médico de lá falou que não tinha mais nada que fazer. E como aqui a gente mora em Boston, tem o Dana-Farber, que é experimento, né? Então, que eles trabalham com isso, e essa cliente que eu vou trabalhar para ela hoje, nos indicou o Dana-Farber, e como ela tem
tinha os contatos lá, ela nos colocou lá dentro do Dana-Farber, que foi assim, uma transferência muito rápida. Então, assim, 2008, já em janeiro, 2 de janeiro, o Luiz César já estava lá dentro. Aí começou com os experimentos, e cada experimento que fazia, gente, diminuía um tanto do tumor. E aí, bom, logo já foi marcada a cirurgia, tirou o tumor, né? Um médico indiano que fez a cirurgia dele em Boston, tirou tudo. E ele, assim, muito agradecido, porque não precisou de amputar a perna, né? Então, ficou muito feliz, andava só mancando só. Aí, gente, para vocês terem uma ideia, gente, antes da cirurgia, Deus me mostrou em sonho eles colocando uma telinha para os músculos crescer naquela telinha. E aí eu fiquei mais, assim, feliz ainda de Deus estar confirmando o meu sonho, é que o médico mostrou para nós a telinha que ele tinha colocado lá dentro, para poder os músculos crescer naquela telinha, né? E fez fisioterapia, mas sim, trabalhando normal. E aí começou os experimentos, né? Quimioterapia de comprimido. E foi assim, 3 anos e 2 meses. Mas assim, ele, depois eu vou colocar a foto dele aqui, um menino muito alegre, muito feliz, escreveu um diário, sabe? As pessoas chegavam nele e falavam, como assim, Luiz César? O pessoal que chamava ele de Luiz, porque aqui o pessoal não chama o nome composto, né? Só o primeiro nome. Como assim? Você tá com isso? Ele falava, peraí, eu tô vivo. Eu tô vivo. Então, assim, ele era muito agradecido, um menino muito jovem, deu testemunho em muitos lugares de drogados, sabe? Na igreja, no COR, participou do COR da Igreja Católica de São Tarcísio, que a gente era parte de lá. Então, assim, um menino muito jovem, mas que deixou um legado muito bonito, graças a Deus. Meus filhos nunca foi de beber, de fumar, sabe? Ele sempre muito trabalhador, era o sonho dele estar aqui, tudo ele fazia uma festa. Quando ele foi para Washington DC fazer um tratamento lá, das células que encontrava com as ruins para poder fazer o combate, ele filmava para mim, porque eles não deixavam eu ir, foi meu genro e minha filha. Meu genro trabalhava de casa, então era fácil para ele ficar de lá, trabalhando e cuidando do Luiz César, né? Aí ele filmava e mandava para mim, mãe, olha aqui, meu quarto é até dá até para dançar aqui, tanto que é enorme. E não tinha, assim, não parecia hospital, sabe? E aí ele falava assim, então, mãe, eu tô indo para lá agora eu sou um ratinho de experimento. Aí lá, gente, ele conseguiu tomar 7 doses. Não conseguiu mais porque a pessoa fica em delírio, né? Aí ele não conseguiu mais. Ele tinha 18 tumores, desde 18 queimaram 10, ficaram só 8. Aí, bom, aí ele veio embora, voltou, né? Porque lá já não tinha mais tratamento para ele, e continuou com as quimio aqui. E aí, quando foi, aí ele entrou no college, no State College, conheceu a Irene, ficou 2 anos com ela, até eles estavam juntos. Foi uma menina assim, maravilhosa, que nos deu muita força, sabe? Foi assim, a paixão dele. Ele contava para todo mundo lá no hospital da Irene, falava tudo sobre ela, meu Deus. E ele sempre assim, um menino fervoroso, muita fé, sabe? E aí, desde então, ele falava para mim, mãe, se você sentir alguma dor nas costas, no braço, nunca aceita os médicos fazer só X-ray, tipo assim, um raio-x. Tem que fazer o MRI, né? Não deixa, o MRI como que fala? É ressonância magnética, né? Aí no Brasil. E porque só o MRI descobre se tiver um câncer nos músculos, sabe? Só o MRI descobre. E aí, gente, assim foi. Ele com esse tratamento, até que, bom, ele ficou internado acho que umas 3 vezes só. Não foi muito, mas ele foi trabalhando, trabalhou muito. E aí, uma colega da minha filha, evangélica, nos ligou para a gente fazer uma campanha de madrugada, 40 dias.
E aí começamos essa campanha, gente. Começamos essa campanha 40 dias, 40 madrugada. A gente levantava por telefone, ela nos ligava e a gente orava para Deus curar meu filho. E aí eu vou falar para vocês, em 40 dias, quando foi na última noite que nós encerramos a campanha, Deus levou meu filho. Deus levou meu filho. Então, assim, a cura não era pra gente, era pra Deus, não é mesmo? E eu vou falar pra vocês, nunca mais minha vida foi a mesma. Meu Natal não é mais o mesmo. E agora, a partir desse ano, foi que eu comecei a ter, assim, uma vontade de comprar coisas de Natal, sabe? Porque acabou pra mim, né? Um pedaço meu foi, meu caçulinha foi. Então, o que eu quero falar pra vocês é que mesmo assim, na dor, Deus cuida, gente. Como Deus cuida. Olha, quando ele tava indo, nós fomos ver depois as mensagens, né? Do pessoal da igreja ligando, falando, Mônica, deixa seu irmão ir, porque Deus precisa dele com ele, né? Ele precisa descansar. Depois de tudo que a gente foi ouvir as mensagens. Aí a Mônica fazia aula de canto, que ela cantava muito em casamento. E aí o professor dela ligou, deixou um recado, falou, Mônica, eu quero que você escuta esse trecho aqui dessa música, porque eu quero que você grava um trecho pra mim, pra gente fazer junto. Isso foi tudo depois que nós fomos ver essas mensagens, né? Aí, gente, o trecho da música era, a música era o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pois vocês acreditam que quando meu filho estava indo, às 7h45 da manhã, ele falou para minha filha, que estava deitada na cama do lado dele, falou, Mônica, chama a enfermeira, eu preciso de mais morfina. Aí a minha filha foi e falou assim, mas você tem certeza? Porque se você tomar morfina, você vai dormir. Ele falou assim, eu tenho, aí me dá. Tipo assim, eu já tô pronto. Aí deu a morfina pra ele e ele não acordou mais, né? Aí ele ficava... Gente, eu cheguei lá e tava assim... E aí meu genro, muito caprichoso, sabe? Pegou aquele travesseirinho que a gente usa quando vai no avião, colocou no pescoço dele, colocou as músicas que ele gostava de ouvir no ouvido dele, entendeu? Então foi tudo assim, da melhor forma, da melhor forma. E aí ele confessou com o padre antes, né? O padre foi lá, deu a unção dos enfermos para ele, deu a última ceia para ele. E aí ele... Nossa, gente. Aí, bom, vamos atrás, né? Minha filha que foi atrás de tudo com meu genro, né? Na funerária, né? Aí aqui, quando ela... Isso depois que ela vai contar pra gente, né? Quando ela chegou na funerária. Que foi escolher, né? Aí ela foi passando e viu um caixão lindo com as alças da última ceia. E a minha sobrinha, que hoje também é falecida, que foi com câncer, ela tinha dado um quadro para ele da última ceia, dourado. E as alças do caixão eram douradas. Aí, caixão branquinho, branquinho. Aí ela foi, o rapaz da funerária falou pra ela, você gostou desse, né? Ela falou, gostei. Aí ele falou assim, ela falou, mas esse é o mais caro, né? Ele falou, não, é o mais barato. Gente, olha isso. Se não é Deus que faz isso, como que a gente não vai acreditar? Que até mesmo na dor Deus cuida. Até mesmo na dor Deus cuida, gente. Não tem como. E aí, bom, foi escolhido isso. Não, tudo foi acontecendo assim. Nossa, você fala assim, gente, como Deus cuida. Aí, bom, antes ele falou pra mim, mãe,
dias antes, quando eu morrer, eu quero ser enterrada naquele cemitério que fica lá na esquina, perto da igreja que a gente frequentava. Eu nem sabia que aquele cemitério era da igreja São Tarcísio. Mãe, mas eu quero ficar ali perto da rua, né? Eu quero todo mundo de branco, para quando as pessoas passar e falar assim, quem é aquele magnata que está sendo enterrado ali, gente. Não é de graça, mas ele fazia graça com tudo. Ele era assim, ele era muito especial, meu filho. Não é porque ele foi, não, ele era especial, ele era muito especial. E aí, gente, ele foi todo mundo de branco. Todo mundo de branco. Colocaram uma tenda branca lá. Foi todo mundo de branco. Quando eu olhei assim ao redor, eu falei, meu Deus, não acredito. E perto da rua. O lugar foi perto da rua, do jeito que ele queria. Foi tudo do jeito que ele queria. Bom, esse dia foi muito difícil. Foi muita gente. Muita gente. Muita gente, muito acolhedor, sabe? Meu Deus, mas não foi fácil. Gente, os últimos dias de tratamento dele, eles deram para ele uma sonda, né, para poder usar, porque ele já não conseguia alimentar mais, porque ele engasgava. E aí eles, né, fizeram uma sonda direto no estômago e colocou, e a comida dele era as latinhas de leite, né? Tipo assim, que tinha tudo lá para ele tomar. E aí ele tomava banho, deitava na cama, falava assim, ai mãe, agora eu tô alimentado. Apertava lá assim na máquina, né, gente? Porque não é falando do Brasil não, sabe? Mas assim, eu agradeço demais a Deus por eu ter estado nesse lugar. Eu falo que Deus sabe tudo. A hora de eu ter vindo era aquela. Porque aqui meu filho foi muito bem cuidado. O plano dele era pro cross. Não tem nada, gente, para falar assim. Não foi feito. Tudo foi feito. E os médicos foi assim, uns anjos, uns anjos. Quando ele estava indo, eu não lembro bem disso, mas o quarto encheu de enfermeiro e médico, porque todo mundo gostava dele. Ele era um menino bom, ele não reclamava, as enfermeiras falavam assim. Ele, às vezes demorava a pegar a veia dele e ele não reclamava de nada. Nada. O Luiz César não falava de uma dor. Eu lembro uma vez que uma amiga dele ligou para ele, aí foi contar, né, do jeito que ela tava e tudo. Aí no final ela falou, onde você tá? Ele falou, tô aqui no hospital. Eu falei, ai, desculpa. Ele falou, não se preocupe, eu tô aqui para te ouvir. Então, assim, ele era um menino muito carinhoso, sabe? Muito carinhoso. Queria muito vencer na vida, e venceu, né? E venceu, graças a Deus. Então é isso, gente. Hoje, né, tem que é dia de ação de graças aqui. A história conta que, né, os escravos vieram para cá e foram para Plymouth, aí receberam eles com uma mesa enorme, com peru, com comida, muita fartura. E aí logo depois veio o Natal. Nessa época não é muito boa para mim, eu procuro trabalhar muito, muito, muito para não ficar pensando muito. E enfim, Natal agora para mim é assim, eu vou lá para minha filha, trabalho aqui no dia 24 bastante, graças a Deus. Aí no outro dia eu vou lá para minha filha, pra gente abrir os presentes junto com as crianças.